Graça e a paz do Senhor Jesus. Livro em áudio A Armadilha do Eu, tirando a máscara, do pastor José Luiz Ribeiro Magalhães. Capítulo 7b. A graça e o reino, visão dos vencedores. O apóstolo da graça nos ensina uma verdade tremenda na carta aos Efésios. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, para que ninguém se glorie. Por esse motivo, Efésios 2:8. Logo, a salvação é pela graça mediante a fé, a porta da entrada. Mas quero continuar a raciocinar sobre a salvação mediante a fé, como aborda o pastor Wilson Oliveira da Silva em sua obra O Reino a Favor do Rei. Se há fé, tudo isso passa a ser um real para nós. Se não há fé, continuamos a vida caída sem Deus, completamente separados desse projeto divino, buscando a imortalidade perfeita, porém, cada vez mais longe dela. Essa será a nossa vida humana, a escolha mais importante e última oportunidade para nós, se aceitamos por fé o sacrifício vicário de Jesus. Nós entramos novamente no plano de Deus. Senão, já estamos condenados. Caso aceitamos essa nova oportunidade, Deus nos chama para viver uma vida na qual seremos completamente restaurados. O pecado nos deformou. Para podermos fazer parte dessa grande construção, Jesus não só morreu para nos dar a vida, Ele nos tornou o modelo a ser seguido. Ele é o padrão de como se vive o reino de Deus, ou a casa de Deus. O Senhor enviou Jesus não só para salvar, mas para ser referencial e ser seguido. Ele foi colocado por Deus em cima de todo ser. Ele tornou o Rei do Rei para reinar no reino de Deus. Ele tornou-se o Senhor dos Senhores. Assim, hoje nós temos dois reinos, o que Deus e o que é do resto. Sem Deus, não existe reino. Jesus é Senhor dos dois reinos. No reino sem Deus, todo joelho se dobrará diante dele. No reino de Deus, todos vivem em função dele, pois ele é a vida, o padrão de Deus é a unidade perfeita. A partir de uma harmonia perfeita em que vive sob estilo de uns para com os outros, o que é estilo de vida de Deus. Evidente que dois reinos são de Deus, mas para o efeito de didática chamaremos o reino de Deus a parte constituída daqueles que vivem em função do Rei Jesus, sendo um com Ele, assim como Ele é um com nós, assim como Ele é um com Deus. Percebe que não há discordância nenhuma entre a graça e o reino? Observe a unificação descrita por João. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo: Este é aquele a quem eu disse, Ele é quem vem depois de mim, tem excelência, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 1:15-17. Compreenda. A graça veio do céu. Jesus Cristo pode anunciar e instrumentalizar o reino de Deus. Jesus é a graça, ao mesmo tempo veio nos ensinar a reinar pelo poder da graça. Ao estudar a visão dos vencedores, o autor Pastor Aloysio explica que não há contradição entre graça e reino, ou recompensa. À primeira vista, percebem dois conceitos opostos, pois a graça é receber algo pelo favor imerecido de Deus, quanto a recompensa parece incluir algum mérito pessoal. Temos ensinado por muitos anos que a salvação é dom de Deus e todo aquele que crê, mas a recompensa era apenas para os crentes vencedores. A salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Isso é verdade. Muitos presumem que as nossas obras são feitas à nossa força ou habilidade. Esse é o grande engano. Mesmo as nossas obras são feitas pela graça de Deus. No final, o vencedor é aquele que manifestou as obras com os frutos da experiência da graça do Senhor. Não existe contradição entre graça e recompensa. Pela graça nós recebemos o poder para realizarmos as obras de Deus. E quando respondemos, somos recompensados. Tudo aponta para Cristo Jesus, tudo vem dele, tudo volta para ele. Aquele que não entende que tudo procede da graça de Deus
não pode ser vencedor. Ele não apenas recebe a graça, mas produz frutos por meio dessa graça. O derrotado entende a graça como uma provisão para viver no pecado, mas o vencedor sabe que a graça é o poder para vencer o pecado. O derrotado entende o favor imerecido como justificativa para não fazer coisa alguma, mas o vencedor recebe a graça para ser produtivo e frutífero. Paulo afirma aos Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou. Todo crente recebeu graça. O problema é que em muitos irmãos a graça se tornou vã, ou seja, não resultou em frutos. O vencedor é aquele que tem obras, porque entendeu a graça que Deus derramou sobre ele. Quando recebemos uma graça especial, somos capacitados de forma sobrenatural para fluirmos debaixo de uma unção. Quando respondemos em fé, a graça se torna abundante em nós. Quando o cristão abdica da graça para a frutificação, abre mão da recompensa do reino. Mas quando o crente vencedor vive debaixo dessa revelação, ele vai reinar em vida, desfrutar do melhor dessa terra e ainda reinará com Cristo. Amém? Abdicando da presença. Com interesse meramente de conceituar o assunto, tema deste capítulo, busco deixar aqui uma definição básica para o termo abdicar. Basicamente, esse conceito é restringir, declinar, negar, rejeitar, recuar, renunciar um privilégio seu. O médico amado Lucas narra a parábola da grande ceia nas Escrituras. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois já está tudo pronto. Mas eles recomeçaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e por isso irei vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou-se ao servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e atalhos e abrigo que todos entrar, para que a minha casa fique cheia. Eis e digo: nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. Lucas 14, 15 ao 24. Na parábola citada, Jesus descreve 3 razões alegadas por seus convidados para abdicar, renunciar, negar a sua presença. Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Acabei de casar-se-me, por isso não posso ir. Veja, o anfitrião havia convidado antes. Não foi uma festa de improviso. Quando chegou o dia do banquete, a grande ceia, de comer o pão do reino de Deus, o organizador da festa designou um servo para novamente dirigir-se aos muitos convidados, e estes renunciaram à sua presença, preferindo estar com a distração da vida e do mundo. O comentário na Bíblia de estudo Plenitude menciona que Jesus anuncia que o banquete messiânico não é simplesmente futuro, mas também presente. Jesus opõe-se à falsa suposição. O banquete messiânico já está acontecendo, o que pode ser visto, por exemplo, na extensão do Evangelho a todos os pobres, doentes e os socialmente despojados. Impressiona que o anfitrião faz convite como antecedência e depois avisou que a refeição já estava pronta. Evidente que os convidados à ceia, aos banquetes, haviam aceitado o convite antecipadamente, mas no dia acabaram abdicando de comer o pão no reino de Deus. Grandes homens de Deus sempre primaram pela presença de Deus. Moisés diz: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não faça subir a este lugar. Êxodo 33:15. Aleluia! Maravilhoso quando o homem quer desfrutar da presença de Deus.
Moisés está dizendo, entre outras palavras, Setur é meu amigo e ótimo ouvi-lo, sensacional, andar nos teus caminhos é glorioso, entretanto, isso não é tudo, quero mais, quero participar do teu banquete, quero a tua presença constantemente, quero comer contigo, quero a tua presença invisível, imaterial. Você pode dizer ao Senhor, sem a sua presença não vou falar na célula, discipulado, celebração. Sem a sua presença não estiver comigo, não faça-me ir, não posso abdicar da sua presença. Voltando aos textos bíblicos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus adverte, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, parafraseando, priorizia, elege como alvo imediato, diário, o reino e a minha presença. Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, 6, faz um resumo excelente, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam sabedorias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que possamos dizer verdadeiramente, como Davi em Salmos 16:12, outro bem não posso, senão a ti somente, Senhor. No tempo em que os juízes governam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu e com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Ruth 1:1. Disse inicialmente que faria uma analogia entre abrir mão do reino do céu e sair da casa do pão. E afirmei que ambas as situações retratam uma visão de pessoas independentes, assim como a família de Noemi. Muitos cristãos se afastam da casa do pão, abrem mão de comer o maná diário, dão um tempo desse negócio de igreja, não querem comer o pão vivo que desceu do céu. Não sabemos a hora do arrebatamento da igreja, nem mesmo o dia da nossa morte. Não podemos abrir mão de comer diariamente na casa do pão, de participar da vida da igreja. Não podemos pensar em passar algum tempo como família de Noemi. Ela demorou 10 anos para voltar e quando voltou havia perdido seu marido e seus 2 filhos. Os olhos poderão nos enganar, nos encher de expectativas como uma vida efêmera, mas seu final é a morte. A armadilha do eu sempre nos levará para a morte. Quando tiramos os olhos de Cristo e focamos em nós, mesmo nas circunstâncias, estamos fadados a cair na independência. Não caia na armadilha do eu, abdicar o reino de Deus. Viva seus dias com uma consciência do propósito de desfrutar o reino de Deus residente. Só a presença dele, sendo casa de Deus, tendo prazer nele, veremos o trono de Deus, isso é, reinar em vida. Confie na graça, depender exclusivamente da bondade de um Pai amoroso que tem prazer em você. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para que serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu os que o amam? Tiago 2:5. Amém, meus irmãos? Amém, amém e amém. E amém. E amém.